Sabe, houve vezes nessa minha história como síndico desde 2015, tiveram vezes que eu estava certo que a minha ideia era correta. Eu estava certo que a solução que eu estava levando para o grupo gestor avaliar comigo era a melhor. Era a decisão certa para o condomínio. E muitas vezes, mesmo eu achando que estava certo, no caminho que eu queria seguir, eu recebi um não do grupo gestor. E eu resolvi acatar, eu sempre trabalho em conjunto, em equipe. Eu resolvo acatar os nãos que o grupo gestor me dá. Olha a situação. Pensa comigo. Nós tínhamos um problema grave lá no condomínio. Desde que eu assumi como síndico, esse problema já existia antes. Esse problema, na verdade, existia desde que eu me mudei para lá. Esse problema estava fazendo aniversário, já tinha aí seus, sei lá, 7 anos aproximadamente. E eu lembro que as pessoas reclamavam bastante, né? Principalmente quem morava nos andares mais altos. Acabava a energia, porque lá na rua o transformador ele desarmava. Qualquer ventinho, qualquer indício de chuva desarmava o transformador, o condomínio ficava sem energia. A gente já tinha feito várias reclamações, tinha vários protocolos e a Eletropaulo na época não resolvia o problema. E então, sempre eu recebia mensagens, sempre que tinha esse tipo de problema. Ô David, pensa aí num gerador, pensa aí num gerador. Ô David, resolve aí, ajuda aí, pensa num gerador. Era gente de idade que falava, olha, como é que eu faço? Meu pai, 79, 80 anos, subindo esse monte de escada dos andares aí. Era mãe com criança pequena. Era família chegando com sacolas de compras, né? Então, veja, eu tinha ou não tinha razão de querer resolver o problema? Só que tinha uma situação. Para resolver o problema, nós iríamos gastar um valor muito alto do orçamento de manutenção e investimentos do condomínio. E aí, o grupo gestor disse, não, David, nós temos outras necessidades. Lembra lá da tua lista? Ali tem uma lista de coisas ali que não foram feitas ainda, uma série de solicitações. Vamos atacar essas solicitações primeiro. E eu, contrariado, né, eu segui, porque é o meu método, seguir o que o grupo gestor fala. Eu segui. E ali nós continuamos dando prioridade para a lista e deixamos o gerador para depois. Bom, qual foi a situação? A situação é que quando chegou no momento de uma Assembleia Geral Extraordinária, um dos condôminos levantou a mão e questionou, né, por que ainda não tinha resolvido a questão do gerador. Ele já tinha recebido resposta, ele já sabia, não estava no orçamento do ano, sabia que ia custar muito, sabia que o grupo gestor tinha pedido para aguardar até o próximo orçamento anual de despesas, né? Então era para aguardar, mas mesmo assim ele quis questionar na frente de todos. E para minha surpresa, quando ele questionou, os demais condôminos que estavam na reunião, não todos os demais, mas a maioria desses condôminos, começaram ali a defender, não, você viu que foi feito isso, você viu que foi feito aquilo, e começaram a pontuar todas as boas obras, as grandes obras, né, ou aquelas melhorias que tinham sido feitas naquele período, e dizendo o seguinte, rebatendo, se tivesse feito comprado o gerador, né, se tivesse resolvido esse problema, nenhum desses outros itens teriam sido feitos. Veja você, se eu tivesse batido no peito, se eu tivesse ido em frente, porque eu sou o síndico, eu mando, faço e aconteço, se eu tivesse dado as costas para o meu grupo gestor, se eu tivesse trabalhado sozinho sem perguntar, né, sem saber a opinião deles, da experiência deles, da representatividade deles, eu teria comprado o gerador, era uma boa causa, era para o condomínio, resolveria a necessidade e reclamação de várias pessoas, mas eu estaria numa fria agora, porque eu não seria defendido, né? Eu não seria defendido
pela maioria dos condôminos. Talvez pelo contrário, eu tivesse naquela reunião resolvido o problema do gerador, eu estaria sendo cobrado pela maioria dos condôminos porque eu não resolvi outras coisas menores que também incomodavam bastante. Ouvir o grupo gestor, trabalhar em equipe, trabalhar com o grupo gestor é muito melhor do que trabalhar sozinho. Alivia a pressão, né? Distribui a carga, e quando você então tem a inteligência de entender como cada um deles, as habilidades de cada um deles, aquilo que eles gostam, aquilo que eles fazem de melhor, quando você sabe distribuir as tarefas entre eles para te ajudar, melhor ainda. É uma situação que só faz o condomínio crescer.